Olá pessoal, um videozinho rapidinho aqui pra gente brincar um pouquinho no meio, né? No comecinho do semestre, antes da gente pegar realmente e ir aí para a parte mais hard da disciplina, né? Qual disciplina? Da disciplina de avaliação de fenômenos e processos psicológicos 2, né? Antes da gente começar aí a cair mesmo na matéria, cair já nos conteúdos, eu resolvi fazer esse videozinho aqui rapidinho, coisa bem rapidinha mesmo, pra gente brincar um pouquinho, tá? E como é que a gente vai brincar nesse vídeo aqui? É o seguinte, vocês já devem ter visto, não sei se esse vídeo aqui eu vou colocar no ar antes ou depois de algum outro vídeo de algum conteúdo da disciplina, talvez eu ponha ele já agora, até de imediato, antes de todos os outros, só pra gente já ir fazendo uma coisa mais lúdica, né? Mas nesse semestre, nessa disciplina, uma das coisas que a gente vai trabalhar é a ideia de técnicas projetivas, né? Aliás, uma das coisas não, que a gente vai trabalhar nesse semestre são os ditos testes projetivos ou métodos projetivos, né? E aí vocês vão ver ao longo da disciplina que um dos elementos que a gente trabalha quando a gente está falando de métodos projetivos é a questão da Gestalt e dos insights, né, que o indivíduo pode ter ao ser submetido a uma técnica ou um método projetivo, tá? Embora a nossa disciplina ela não vai ter uma característica ou um embasamento maior na teoria da Gestalt, a gente vai ficar muito centrado mesmo na teoria psicanalítica, mas é inegável, tá, que quando a gente vai estudar métodos projetivos, a gente passa tanto pela Gestalt quanto pela psicanálise e até outras teorias também, mas é mais centrado nessas duas. Teoria junguiana também, mas é mais centrada nessas duas. Tá? E na teoria da Gestalt, uma das coisas que ocorre muito é um conceito, um fenômeno chamado de insight. Né? O que é o insight? O insight não tem uma tradução literal para o português, né? Mas é mais ou menos a gente poderia colocar como aquela sacada, né? Aquela coisa que de repente você está ali, você não sabe direito o que está acontecendo, tal, tem um monte de elementos aleatórios, desconfigurados ali na tua vida acontecendo, de repente por alguma razão aqueles elementos eles vão se organizando, eles vão formando uma certa situação, vamos usar esse termo, e de repente você olha para aquilo tudo e pá, tem uma ideia, ou pá, tem uma visão, né, de alguma coisa que está acontecendo na tua vida. A gente chama isso de insight, né? Bom, e por que eu estou colocando isso? Por que eu estou chamando a atenção desse aspecto? Porque vocês vão ver na disciplina, a gente vai trabalhar isso ao longo do semestre, que muitas vezes tá, o método projetivo ele é considerado como uma sessão ou até mesmo como uma sessão, uma sessão não é bem o termo, mas assim, tipo, um processo psicanalítico condensado. Tá? Quando você efetivamente submete uma pessoa a um método projetivo, muitas vezes aquela condição de testagem, os elementos que são apresentados ali para o indivíduo, o material com a ambiguidade que é apresentada para o indivíduo, ela favorece mobilizar alguns conteúdos, né, internos dentro da pessoa, ali do seu psiquismo, que vão acabar sendo projetados. Né? A ideia é que eles sejam projetados no protocolo ali do teste, né? E efetivamente o psicólogo, né, quem está ali corrigindo o teste, ele vai conseguir interpretar e dizer o que aqueles elementos ali significam em relação ali ao psiquismo do sujeito. Né? Mas muitas vezes também, pelo simples fato de você submeter uma pessoa a um método projetivo, essa pessoa acaba tendo insights, às vezes de coisas que ela vinha trabalhando na terapia, por exemplo, ou em algumas questões da sua vida, porque o teste ele tem a capacidade, ele tem a habilidade de mexer com alguma coisa dentro da pessoa, né? Por isso que métodos projetivos é uma coisa altamente recomendável, por exemplo, para quem trabalha com clínica. Né? Eu lá nos meus dos tempos que eu trabalhava com isso, né, que eu cheguei a clinicar um pouco, eu não tive uma vasta experiência com clínica, mas tive uma pequena experiência, né, eu utilizava muito, eu utilizava bastante, eu sempre utilizava, né, a avaliação psicológica e utilizava os métodos projetivos. Por quê? Porque facilitava muito, né, porque rapidamente você já conseguia ter acesso a alguns elementos aí que muitas vezes, se for lá pela fala, às vezes demora algumas sessões até a pessoa se abrir, e às vezes ali com um método desse a coisa encurta, né. Ora, e como é que isso acontece? E por que isso acontece? Né? Isso acontece porque, aí vamos falar um pouquinho da teoria da Gestalt aqui, porque naturalmente nós somos seres que ficamos incomodados em ver gestalts abertas. Né? O que são gestalts? São configurações, né? Configurações abertas, inacabadas. A gente não aguenta, né? A gente se incomoda. Isso causa uma ansiedade, uma angústia na gente, e a gente
tem que fechar. Como, por exemplo, essa imagem que está aqui, né? O que vocês estão vendo nessa imagem? Infelizmente, eu não vou poder aqui trocar ideias com vocês. Isso não é uma live, né? Vai ficar aqui gravado, né? Mas, de modo geral, eu poderia dizer para vocês, né? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente faria aqui uma conversa um pouco mais, uma troca mais intensa, mas vocês poderiam chegar para mim e dizer, André, isso aqui é um círculo, né? Aí eu vou dizer assim, tem certeza que isso aqui é um círculo? Muito provavelmente todos vocês, nesse exato momento, estão vendo um círculo aqui. Mas isso é um círculo? Né? Não, isso não é um círculo. Isso é apenas um traço, talvez um traço desenhado numa forma circular, mas não é um círculo. Por que não é um círculo? Não é um círculo porque simplesmente falta essa parte aqui, ó, né? Está faltando uma parte. Um círculo, ele é uma linha fechada. Então, por que a gente viu um círculo aqui, se é que isso aqui não é um círculo? Bom, a gente vai ver algumas coisinhas sobre isso ao longo do semestre, mas aqui eu já posso adiantar para vocês que o que a gente está fazendo aqui é um fenômeno de projeção. A hora que você olha para isso, e mesmo sabendo que isso não é um círculo, você diz é um círculo, você já está projetando alguma coisa aqui, né? E isso acontece porque a gente não aguenta ver uma Gestalt aberta, a gente tem que fechar, a gente sempre fecha. Tá? Esse é um fenômeno lá da teoria da Gestalt que é muito trabalhado principalmente na clínica, né? Quando você tem alguma coisa estranha, enrolada na sua vida, você dá um fechamento para ela do seu jeito, do jeito que dá. Muitas vezes é um jeito meio neurótico, é um jeito meio problemático, que acaba levando a pessoa a ter alguma dificuldade na vida, né? Mas aí isso é para clínica, não vamos trabalhar, não vamos entrar nessa seara agora, né? Mas a hora que eu efetivamente estou aqui, eu olho para isso, né? Eu vejo essa configuração e eu digo, isso é um círculo, isso é um insight. Né? Então, muitas vezes, nos testes projetivos, a gente acaba meio que... Não é esse o propósito, né? Não é esse o objetivo de uma técnica, de um método projetivo, mas às vezes isso acontece. Tá? E aí, como que acontece esses insights durante a técnica, durante a aplicação de um método projetivo? Isso a gente vai ver na disciplina. Mas só para que vocês tivessem uma experiência prática, para que vocês sentissem o que é um insight quando você olha e diz assim, entendi o que é. Eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns exemplos de imagens para que a gente possa efetivamente brincar um pouquinho e tentar fazer esse fechamento dessa Gestalt, ter essa configuração e efetivamente ter um insight das imagens. Que imagens que eu trouxe para vocês? Eu trouxe umas imagens que a gente chama de estereogramas. Tá? Eu vou passar uma aqui primeirinha para vocês verem. O que é um estereograma? O estereograma é essa imagem aqui, ó. O que é essa imagem aqui? Eu estou vendo um monte de nem sei o que é isso, né, de desenhos aqui e tal, aleatórios. Isso aqui, na verdade, é uma imagem tridimensional que ela está dentro de uma imagem bidimensional. Né? O que a gente tem aqui dentro dessa imagem que nesse exato momento eu tenho certeza que vocês não estão vendo? Aqui a gente tem um avião. Tá? Tem um avião aqui dentro. E qual é a brincadeira que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vejam um avião. Né? Se vocês quiserem tentar facilitar um pouquinho que tipo de avião que está aqui dentro, tem uma pista, tá? Olha aqui embaixo aqui, ó. Isso daqui é a imagem, tá, do avião que está aqui dentro em algum lugar, aqui dentro desse bloco aqui maior, tá? Aqui dentro em algum lugar está essa imagem desse avião aqui. E como é que você vai fazer para conseguir ver essa imagem? Né? Isso aqui, há muitos anos atrás, se vendiam revistas disso aqui, chamava de Olho Mágico, acho que era, não me lembro agora direito o nome que era vendido. Né? Na minha época de adolescente tinha essas revistinhas aí. Como é que você vai fazer para conseguir ver essa imagem? Primeiro, você tem que relaxar. Né? Você vai ter um exemplo, uma experiência prática do que é um insight. Tá? Você vai ter que relaxar. Se você tentar focar, tentar ver, você não vai conseguir. Então você tem que deixar o seu olhar vago. O seu olhar não olhando para nenhum ponto específico. Algumas pessoas, algumas revistinhas dessas aí que tinham no passado, né, ensinavam algumas técnicas, como por exemplo, você pode aproximar o rosto, né, aproximar bem o rosto da tela e ir afastando devagar sem olhar para nada, que de repente a imagem aparece. Outra técnica que o pessoal dizia era você ficar, agora eu vou fazer uma cara estranha aqui, né? Ficar meio vesgo assim, olhar para a ponta do seu nariz, olhava para a ponta do nariz, depois olhava para a tela, olhava para a ponta do nariz, olhava para a tela, olhava para a ponta do nariz, olhava para a tela, e de repente aos poucos essa imagem aparece. É uma técnica que comigo nunca funcionou, tá? Por isso que eu tô passando assim só porque vai que funciona com alguém. Comigo nunca deu certo, né? O que mais funciona para mim é eu simplesmente deixar o olhar vago,
tá? Sem fazer um foco, mas fixado num ponto, parado num ponto, mais vago. Sabe assim, quando você olha para o nada e ao teu redor assim, a imagem começa a ficar borrada? É nesse modo. E aí, quando eu começo a olhar, eu vou tentar ver se eu consigo ver a imagem aqui agora. Olha, não sei se consigo pegar o meu rosto, mas... Ó, eu deixo o olhar bem assim, então eu não estou olhando para nada. A imagem começa a embaralhar, ela começa a atravessar. Pronto, já vi o avião. Já vi. Aqui, ó. Se vocês estão vendo o avião também, ele está aqui, ó. Aqui está o bico do avião. Aqui está uma asa. Aqui está o corpo do avião. Aqui está a outra asa. Aqui tem uma turbininha. Aqui tem outra turbina. E aqui, ó. Ah, nossa, agora a imagem ficou muito... Agora está muito nítido. Agora eu consigo ver bem, ó. Aqui está a cauda do avião. Tá? Enfim, para mim que já fiz esse exercício, agora voltei aqui. Eu já fiz esse exercício várias vezes, é fácil, consigo ver rápido, né? Provavelmente você vai ter uma dificuldade um pouco maior para ver. O que eu aconselho vocês a fazerem? Se está com dificuldade, para esse vídeo agora, para o vídeo, joga ele em tela grande, porque daí a imagem vai ficar maior, e tenta fazer isso. Você simplesmente para e deixa o olhar vago, sem olhar para nada, e de repente você vai ver que a imagem, ela salta da tela. Tá? É uma imagem tridimensional, é em 3 dimensões que está aqui. Então, se você deixar o seu olhar vago, a imagem simplesmente vai sair da tela, ela vai se deslocar da tela. E você vai ver bem assim mesmo, vai ficar esse fundo aqui marrom atrás e a imagem na frente. Isso é o que a gente vai chamar de um insight. Né? É aquela hora onde você está com todas as informações aqui, você está com todo o material aqui, mas você não consegue enxergar. Você não consegue ver, você não consegue entender o que está acontecendo. Isso é bem terapêutico, né? Você está com tudo ali na tua mão, está com tudo do teu lado, só que você não consegue ver. Por quê? Porque você está ansioso, você está agoniado, você está com vontade, você está querendo fazer aquilo. Enquanto você fica tentando fazer aquilo, forçar uma situação, você não consegue. Agora, a hora que você relaxa, a hora que você tipo assim, entrega, né? Vamos colocar esse termo, e você deixa solto, deixa fluir, né? Você não fica mais querendo forçar uma situação. Ó, tô vendo de novo, ó. Você deixa... É engraçado, depois que você faz pela primeira vez, fica direitinho. Você relaxa, pronto, né? A imagem salta, né? A solução para o seu problema, a solução para aquela angústia que você está vivenciando, ela aparece na frente dos seus olhos. Um insight, tá? Esse tipo de mecanismo, ele também, por vezes, acontece durante uma aplicação de um método projetivo. A pessoa, às vezes, está lá, né, uma série de situações na vida dela, uma série de situações, e você, de repente, apresenta para ela lá um monte de material ambíguo, tipo esse aqui, ó. Qual é a imagem que tem aqui? Não tem nenhuma imagem, é um material ambíguo, né? E a pessoa, de repente, olha para aquilo e, né, elementos, né, conteúdos do seu inconsciente se mexem para cá, se mexem para lá, e de repente ela tem uma sacada. Putz, né? Eu estou agindo assim por causa disso, né? A minha vida sempre foi assim porque eu estou vendo isso, né? Quer dizer que significa que eu sou uma pessoa que me comporta desse modo porque eu agia de tal forma assim antes, né? Ou seja, pequenos insights às vezes saem na própria fala da pessoa durante o método projetivo, tá? Então isso aqui é só uma brincadeira, né, gente? Isso aqui não é aula, tá? Isso aqui não é conteúdo de aula, não é nada, é só pra gente brincar. É só porque quando a gente, em algum momento lá da disciplina, quando a gente for falar sobre isso, né, sobre esse fenômeno de que a pessoa projeta, ela consegue ver, né, coisas que não estão ali. Nesse caso aqui tem alguma coisa, né? Tem um avião aqui, tá proposital. Tem um avião aqui, a pessoa, no caso vocês, eu aqui, a gente consegue ver o avião. Mas quando é um teste psicológico, não tem nada ali, né? E as pessoas efetivamente vão projetar, elas efetivamente vão ver coisas que estão dentro delas, né? Coisas que estão no seu psiquismo, no seu inconsciente, né? E muitas vezes, ao fazer esse processo, alguns elementos que estavam ali, né, meio que desajustados, eles conseguem se encaixar e a pessoa consegue ter uma visão mais ampla de alguma situação que ela está passando, vivenciando ou que já vivenciou na vida dela, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo, tá? Tem vários outros, eu vou deixar aqui mais alguns exemplos. Então, foi aquilo que eu falei. Para ver, o que vocês fazem? Para o vídeo, amplia a tela e tenta ver, tá bom? Então, nesse desenho aqui, a gente tem um avião. Nesse outro estereograma aqui, a gente tem um camelo, tá? E a imagem do camelo é essa aqui, ó, tá aqui embaixo, ó, no cantinho, tá? Ela tá aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o camelo também. Pronto, já vi, ó. É impressionante. Depois que você consegue, você relaxa, já treina já o teu olhar, né, para ver uma vez, você já consegue ver das outras. Então, o camelo tá aqui,
tá bom? Se vocês não conseguiram ver o camelo, faça aquilo que eu disse, para o vídeo, amplia a tela e tenta ficar vendo. Uma técnica também, né, que eu falei, você pode aproximar e afastar devagarzinho, né? Aproxima bem o rosto da tela e vai afastando, fixa num ponto e vai afastando devagarzinho para trás, bem devagarzinho, que de repente a imagem também ela pula da tela, né? Ela aparece na tela. Uma outra que a gente tem aqui é uma casa, tá? Essa casa aqui, aqui ó, o desenho da casa está aqui embaixo. Ó. Essa casa ela é um pouco, fica meio embaralhada assim, né? Vocês podem ver tem uma parte mais central da casa aqui e tem uma parte lateral e outra parte que seria aqui lateral também da casa aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver. Pronto, já vi também. Ó. Já vi aqui, ó. Aqui é a frente da casa, aqui é o telhado, aqui tem essa partezinha da frente aqui, ó, né? Tá aqui. E aqui a outra que é de um lado ou atrás está aqui assim, ó, né? É bem interessante, bem legal, né? Quem não conseguiu ver também, de novo, né? Para, né? Eu não vou deixar aqui o vídeo rodando, né? Para o vídeo, amplia a tela e tenta ver. Aqui a gente tem um cavalo, ó, a imagem é essa daqui, é um cavalo, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver o cavalo, pronto, já vi também, tá aqui, ó. Aqui tá a cabeça do cavalo, ó, e aqui tá o corpo dele, ó. O corpo dele tá aqui. Né? Tentem ver depois, né? Tentem com mais calma aí, vejam se vocês conseguem ter esses insights, né? Aqui é um elefante. O elefante eu não vou. Ah, já vi também, ó, já vi. É impressionante como depois que a gente já pega, né, a manha de ver, você vê fácil. Um elefante. Então acho que esse aqui é o último. Isso, é o último, tá? Então tentem ver isso. Se você não conseguiu ver nada, significa que você tem sérios problemas psicológicos. Tô brincando. Não, pode ser que vocês não consigam ver, tá? Porque realmente foi aquilo que eu falei. Às vezes a gente está muito habituado, né? A forma de olhar mesmo aí falando biologicamente, né? E a gente não consegue, às vezes, não consegue ter essa percepção. Não são todas as pessoas que conseguem ver de cara. Eu mesmo, para ser sincero, levei alguns anos, tá? Até conseguir ver. Eu comprava essas revistinhas quando era adolescente, olhava e não via nada. Depois de alguns anos, muito tempo depois é que eu consegui, um dia estava lá brincando e eu vi, né? Então se vocês não conseguirem ver, não se angustiem, não se preocupem, não quer dizer que vocês são psicóticos, paranoicos ou psicopatas, sociopatas em potencial, não é nada disso, tá? É só falta de treino mesmo, né? Mas se qualquer coisa, foi aquilo que eu falei, para o vídeo aí, fica tentando ver até conseguir, tá bom? Foi aquilo que eu disse, isso aqui é só uma brincadeira, tá? É só pra gente, um meio lúdico aqui pra gente brincar, se divertir um pouco, né? Mas é interessante, para que vocês tenham essa percepção na prática, né? De um insight. O que é esse insight? O que é isso que a gente chama de gestalt? Quando forma uma configuração. É isso, né? É aquele momento onde você está olhando ali para a coisa, você não consegue ver, você sabe que tem alguma coisa que está acontecendo ali, alguma coisa que não é tipo, na terapia isso é muito forte também, né? A coisa está acontecendo, você não sabe o que é, de repente, pá, dá um estalo, você diz, é isso, né? O problema que eu tenho é esse, a situação que eu tenho para resolver tal conflito que eu tenho lá na minha vida é essa. Essa configuração que aparece ali, esse insight que aparece ali, né? É um processo muito semelhante a esse daí que eu propus aí para vocês fazerem dessa brincadeira que é de ver essa imagem, tá vendo? Então, de novo, não se angustiem se vocês não conseguirem ver, não tem problema, né? Mas tentem, tá? Se vocês conseguirem ver, é um exercício bem legal, é uma brincadeira bem leve aí, bem divertida, e espero que todos consigam ver, e a gente se vê aí no próximo vídeo, ou então numa aula aí 1.5, tá bom? Um abraço para todo mundo e tchau!